população de João Pessoa ultrapassou aí os 800 mil habitantes, quase dobrou aí o número de idosos e diminuiu o percentual de crianças menores de 3 anos em relação aos últimos 20 anos. E oferecer qualidade de vida a esta população é um dos objetivos do Centro de Referência da Pessoa Idosa, que funciona no bairro do Altiplano. E para falar sobre este assunto, a gente recebe hoje o coordenador do centro, Monsenhor Reginaldo Araújo, já está aqui junto comigo e a gente vai bater um papo. Se você também tiver dúvidas, vamos deixar o nosso WhatsApp aqui para que você possa também estar participando, tá bom? Obrigada pela sua presença, bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo, viu? Bom dia, é uma alegria estar aqui com você nesta manhã para tratarmos dessa temática tão importante que é a terceira idade, a melhor idade, como nós denominamos. Muito bem. Me diga uma coisa, eu não sei se eu lhe chamo de Edinaldo, como é que eu te chamo? Fique à vontade. Né? Não sei, porque às vezes a pessoa, olha, me chama de Edinaldo. Tranquilo. Não, me chama de Monsenhor. Edinaldo, me diga uma coisa, né? O que é preciso para participar das atividades do Centro de Pessoas Idosas lá no Altiplano? Como é que as pessoas fazem para participar dessas atividades? Para participar da atividade no Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa, basta ter 60 anos, morar em João Pessoa e exigimos a documentação pessoal e principalmente os exames necessários, que são, de modo especial, o exame cardiológico, se for usar a piscina para a hidroginástica, os exames que são próprios para o uso da piscina. Que maravilha! Eu estou vendo aqui algumas coisas, já vi ali o pessoal dançando, gente. Olha só que maravilha, viu? Olha isso, gente. Quantos idosos são atendidos hoje por lá? Hoje nós temos, participando das atividades, 700 pessoas aproximadamente. Nossa! Eu vi aqui alguns serviços, mas que tipos de serviços vocês oferecem? Nós oferecemos várias atividades, dentre elas a ginástica gerontológica. Certo, nós temos também a hidroginástica, nós temos também o câmbio, que é um vôlei adaptado para o idoso. Além do mais, a oficina de memória. Trabalhamos os aspectos do corpo, através das atividades físicas, mas de modo especial também a parte cognitiva, com as oficinas de memória, atendimento psicológico e assistente social. Então, o Centro do Idoso, além dessas atividades, ele tem como finalidade socializar o idoso. O que é que nós vivemos hoje na sociedade? São pessoas que já atingiram 60 mais e às vezes se sentem um pouco fora do círculo social, se sentem um pouco fora das atividades de trabalho e às vezes fica como se estivesse sobrando um pouco na curva. Certo. Então, o Centro do Idoso, ele quer ser, de fato, para a cidade de João Pessoa, que é um serviço do município, um espaço onde o idoso, ele pode não só participar das atividades, mas como muitos dizem lá, nós estamos aqui para fazer também amizade. Isso. Então, é a socialização do idoso, porque às vezes na família ele fica muito isolado. Muito sozinho, né? Então, a proposta é que cada vez mais que cresce o número de pessoas com mais de 60 anos, isso é um fenômeno mundial. Então, cada vez mais a população ela vai envelhecer, que isso é natural, mas que tipo de envelhecimento nós devemos e queremos ter? Eu e vocês e toda a sociedade. Nós devemos ter um envelhecimento que é natural, mas de forma saudável. Sim. De forma saudável, eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso trabalhar o físico, mas também a espiritualidade. Então, não basta apenas você estar contando dias e anos na sua existência. Ah, eu estou com 60 anos, eu estou com 70, 80. Tem até uma máxima que diz, eu preciso colocar vida nos meus anos. Ou seja, eu preciso colocar sentido, razão, valorizar, ocupar bem o tempo, ocupar bem minha memória, me ocupar com coisas boas, sair de casa, ir ao clube do idoso, visitar um shopping com a família, ir a uma praia, para tirar esse preconceito que nós temos também na sociedade, um preconceito com o idoso que é denominado de etarismo. Então o etarismo ele é muito forte, porque as pessoas acham, não, já está com mais de 60 anos, ele está fora de tudo. Então, como você criar no espaço familiar, no espaço da igreja, na sociedade, que o acolhimento para o idoso ele é importante, ele deve ser amado, ele deve ser querido, deve ser entendido. Às vezes ele conversa, repete aquela conversa, é natural.
E eu digo sempre, quem não quiser envelhecer, já sabe o caminho. Todos nós temos que envelhecer. Mas o que é que nós devemos envelhecer? Como devemos envelhecer? Então, o meu hoje, ele refletirá amanhã no meu futuro. Então, o Centro do Idoso, ele quer trabalhar isso. Mas essa temática deve ser uma temática, é muito importante o seu programa, que traz esse tema. Porque isso é uma conscientização. Quantos idosos que sofrem na família, quantos direitos idosos que são tirados pela própria família, na sociedade. Então, a Prefeitura Municipal de João Pessoa está fazendo esse trabalho e como seria interessante que João Pessoa tivesse muito mais centros, não só esse centro, até falei com a primeira-dama, que nós pudéssemos ter também na Zona Sul, também um centro também para acolher todo aquele pessoal da Zona Sul. Mas o Centro do Idoso no Altiplano, ele é para toda a cidade de João Pessoa. Coisa boa, viu? Menino, fico feliz demais. Agora, até que ponto estas atividades, elas são importantes para a nossa população? Recebe quantas pessoas? Quantas pessoas tem, mais ou menos, nesse centro? Nós temos matriculados quase 700 pessoas. 700 pessoas. Frequentando. Várias atividades. Várias atividades. Menina, olha aí, viu? Fala pra gente um pouquinho, até que ponto essas atividades, elas se tornam importantes, né? Para um idoso. Como você falou agora há pouco, né? É bom para tem vários benefícios, né? Sim, essas atividades, elas são de fundamental importância. Primeiro, porque ele vai trabalhar toda a questão cognitiva, através da oficina da memória, das atividades. Então, para prevenir a questão do Alzheimer, isso é importante. Depois, essa semana mesmo, estivemos trabalhando o aspecto de como conscientizar o idoso no que diz respeito à queda. O idoso sofre muita queda porque, às vezes, por falta de acessibilidade, às vezes dentro de casa. Então, todos esses cuidados, eles são fundamentais. Então, nós não só trabalhamos as oficinas, mas trabalhamos também como o idoso em casa, como na rua, o cuidado que se deve ter. As próprias pessoas, o jovem deve ter esse cuidado, esse respeito no ônibus. Quantas vezes você já viu no ônibus gente mais jovem e tem um idoso que está em pé? Então, como você ter essa política também, essa política para a pessoa idosa de acolhimento, do respeito à pessoa idosa, do ouvir o idoso. O idoso não pode ser tratado com aquele coitadinho que eu tenho pena, não. O idoso, ele tem uma participação importante na sociedade. Ele é fundamental na vida da sociedade. Inclusive, quantos idosos que são até arrimo de família. Então, como você respeitar, querer o bem, valorizar. Então, isso é uma política pública que deve cada vez mais crescer na nossa sociedade. Portanto, o Centro do Idoso trabalha o aspecto cognitivo, a sua mente, trabalha o físico através das atividades físicas, mas, como eu volto a dizer, o importante é que cada vez mais a gente compreenda o idoso não como um peso, não. O idoso não é um peso, o idoso é uma bênção. É verdade. Viver, a própria Sagrada Escritura vai dizer que a longevidade, lá no Oriente, a longevidade é tida como bênção. Então, como a gente compreender isso? E aceitar e respeitar. Você tem que respeitar o seu avô, a sua avó, a sua mãe, o seu pai, sair com seu pai, homenagear, querer bem a seu pai, a sua mãe em vida. Porque às vezes a gente vive numa sociedade, depois que a pessoa parte para junto de Deus, aí vem as homenagens todas, tal. A homenagem é em vida, o cuidar é em vida, o querer bem é em vida, é o hoje. Então valorize o seu idoso que está em casa. Seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, respeite, tenha tempo para ele, saia com o seu avô, saia com a sua avó, vá passear. Vá ter tempo para o seu avô, para depois não ter peso na consciência. Vá no shopping, para passear, para jantar, para almoçar, para lanchar, tomar um cafezinho, né? Sim. Dar uma voltinha na calçadinha. A gente tem uma praia maravilhosa, um litoral lindo, né? Para você dar uma caminhada. Ah, não, tá cansada, ele não aguenta mais caminhar, ou ela. Vai pelo menos tomar água de coco, sentar ali na calçada. Não é isso? Muito bom mesmo. Agora, você tem, assim, algum caso, né? De pessoas que conseguiram vencer a depressão depois que foi para aí? Você tem alguns casos? Porque tem gente que fica depressiva, gente, dentro de casa. Os idosos só não ficam. Imagina você dentro de casa o tempo todo, ninguém te dá assistência, você fica ali triste, enfim. E aí? Inclusive, no período da pandemia, nós tivemos... Porque o idoso, ele foi o primeiro atingido pela pandemia. Que foi logo dito que o idoso, essa doença era para o idoso.
o Covid. Então, o idoso ele ficou confinado e ficou também com esse estigma de dizer, olha, essa doença vai matar tudo que for do idoso. Então, como você trabalhar tudo isso na mente do idoso, através das nossas psicólogas, assistente social, e de fato muitos idosos conseguem ainda hoje, claro, superar a depressão. Porque tem idosos que vai não só para fazer a atividade, mas às vezes passa quase o dia todo por lá, na convivência. Não só tem muitos homens que vão também para lá, os idosos, para os jogos, para jogar. Nós temos vários tipos de jogos, de carta e tal. Então, tudo isso para a superação. E o idoso se sente muito bem lá no centro, porque ele sente a alegria de contar com outros colegas, outras pessoas da mesma idade, e ele certamente ele é abraçado, ele é querido e valorizado no centro do idoso. Então, a superação da tristeza, às vezes nós temos também casos de idosos que sofrem o preconceito na família, até os seus direitos são negados na própria família. Aí nós temos o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa. Então existe violência psicológica contra o idoso, existe violência financeira contra o idoso, existe violência física contra o idoso. Nós temos a delegacia aqui em João Pessoa do idoso. Então tudo isso nós trabalhamos, porque é importante cada vez mais que se compreenda que o idoso ele é fundamental na vida da sociedade. Então, como você bem disse, daqui mais ou menos uma década, a metade da população brasileira será idosa. Inclusive nós estaremos, pelo menos eu, estaremos, né? Mais uma década. Vai chegar em 100 anos. Então, como você chegar a viver mais, tivemos recentemente uma senhora muito amiga aqui, Dona Julinha, aqui da Catedral das Neves. Ela faleceu domingo com 111 anos. Meu Deus, olha 111 isso. anos, né? E temos muitas pessoas aqui na cidade centenárias, né? Pessoas com mais de 100 anos. Então nós temos pessoas lá com 90 anos, com 80, nós temos com 60, com 70, com 80, com 90. Então são pessoas que estão lá convivendo e são de fato uma expressão de vida e de amor que nós devemos ter. Então, como essa consciência passar para a sociedade, para que se supere o etarismo, o preconceito com a pessoa idosa. É muito forte, inclusive na cidade de João Pessoa. Maravilha, viu? Olha, minha mãe semana passada agora foi para o aniversário da minha tia, que é tia dela, na verdade, 98 anos. Ó, tia Emília, beijo, viu? Ela não tá um pouquinho meio esquecida. Mas, né, tem pessoas que ficam esquecidas e tem que ter aquela paciência, né? Me diga uma coisa bem rapidinho, só pra gente finalizar. Quantas horas mais ou menos de exercício? 1 hora, 40 minutos, 30 minutos? Paga alguma coisa, alguma taxa de inscrição para fazer os exercícios? Olha, os serviços prestados no centro de referência, eles são prestados pelo município de João Pessoa. Certo. É de forma gratuita. Certo. Então, todo idoso, ele tem direito a participar lá no Centro dos Idosos. Tem que só fazer a inscrição direitinho, faz a inscrição, né? Segue toda a documentação, principalmente os exames, certo. O exame cardiológico. Tem que estar em dia. Tem que estar em dia, né? Tem que estar em dia o exame cardiológico. E chega lá e vai participar, será muito bem acolhido pelas nossas equipes. Nós temos uma equipe muito boa, os nossos profissionais são admiráveis lá no centro. E você que está em casa, você que é idoso, tá, eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho muito para onde ir. Você vai para o Altiplano, se inscreve lá nas nossas atividades, passa uma manhã, 2 ou 3 dias na semana, vai lá, participa, já ocupou o seu tempo. Ocupa a mente, né? Melhora, faz amizade, menino, é bom demais. Saia de casa, não vai ficar em... Mãe, mulher, eu vou lhe escrever, viu? Vou lá para escrever a senhora. A senhora aí pelo menos 2 vezes, mulher, para curtir um pouquinho, conhecer as pessoas. Olha aí, o pessoal tudo na dança, fazendo alguma coisa, isso é ótimo. Vou escrever, viu, a senhora. Dona Eliana, não sei, porque Dona Eliana mora em Recife. Mas Sidão passou um tempão aqui, tinha ido para lá, ó, também, né, fazer umas atividades. É muito bacana, gostei muito. Fica onde, mais ou menos, ali no Altiplano? Fica em qual altura? É logo na subida do Altiplano, ali perto da ESMA, perto do shopping. É bem próximo. Subiu ali, você perto daquele edifício chamado, um edifício mais alto de João Pessoa, Onde tem o Sky Bar? É o Sky Bar, pronto. Onde tem o Sky Bar, né? Pronto. Então nós ficamos de frente ali. Então é um espaço muito bonito, tem os jardins, tem todas as salas. É um espaço admirável que a Prefeitura de João Pessoa
oferece ao idoso da nossa cidade. Maravilha, viu? Parabéns aí ao prefeito, viu? Obrigada eu também por sua participação. Parabéns. Já deve estar aí na faixa dos 60, o senhor? Ainda não. Ainda não? Mas estou chegando, tá chegando lá. Estou chegando lá. Tá chegando, viu, minha chegando gente? Tá aí, minha gente. Ó, já eu chego também. Tô bem pertinho. Ó, do jeito que o negócio tá andando rápido, a gente já tá finalizando aqui agosto, minha gente. O negócio tá andando ligeiro demais, né? Já eu faço 44, 45, e assim eu quero chegar aos 100. Até os 105, 100, né? Igual a senhorinha lá, 111, não é isso? 111. 111 anos. Eu fico muito feliz, viu, de ver pessoas chegando assim. Gente, que massa. Acho ótimo. Vamos um pequeno intervalo, eu volto já, não sai daí não.